Muito bem-vindos ao Bit by Bit, onde a gente revisa as notícias mais importantes do dia para os mercados. E já vamos começar falando do que levou todos os mercados praticamente para cima hoje, que foi a ordem russa do retorno de parte das suas tropas à base após exercícios militares. Segundo o Ministério da Defesa russo, algumas unidades dos distritos sul e oeste vão deixar o território próximo à Ucrânia. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, disse que Kiev acreditará no apaziguamento somente depois de ver a retirada da Rússia, informou a agência de notícias Interfax Ucrânia. O Reino Unido também afirma que precisaria haver uma remoção em larga escala das tropas russas da fronteira com a Ucrânia para acreditar que Moscou não tem planos de invasão. De todo jeito, é um movimento apaziguador, é uma difusão da tensão geopolítica que a gente via vivendo, e é claro que os mercados responderam positivamente a esse estímulo. Vamos seguir falando do Brasil, onde a produção industrial inicia o ano em um ritmo menor. Esse menor ritmo segue a tendência do segundo semestre do ano passado, de acordo com os dados da Confederação Nacional da Indústria. De acordo com um boletim de sondagem industrial, a produção, o emprego e a utilização da capacidade instalada recuaram de dezembro para janeiro. O índice de evolução da produção ficou em 43,1 pontos, ante os 43,3 registrados em dezembro, mês marcado pela desaceleração da produção industrial. Além disso, o resultado está abaixo da linha divisória de 50 pontos, que difere entre queda e crescimento da produção industrial. Já a utilização da capacidade instalada das indústrias caiu 1 ponto percentual, chegando a 67%, sendo o segundo mês consecutivo de queda, e esse resultado sendo 2 pontos percentuais abaixo do registrado em janeiro de 2021. Vamos seguir agora falando do PIB da zona do euro, que cresce 0,3% no quarto trimestre em relação ao período anterior. O resultado confirmou a estimativa preliminar e veio em linha com a previsão de analistas. Esse crescimento equivale ao quarto trimestre de 2021, quando comparado com o terceiro trimestre, também de 2021. Na comparação anual, o PIB do bloco teve uma expansão de 4,6% entre outubro e dezembro, ou seja, olhando o último trimestre de 2021 em relação ao de 2020, esse foi o crescimento, e olhando para a totalidade do ano de 2021, a zona do euro teve um crescimento de 5,2%. Agora vamos para o cenário corporativo, começando com a Engie, que adquire 2 usinas solares por 625 milhões de reais. De acordo com a empresa, foram adquiridos o conjunto fotovoltaico Paracatu, localizado em Minas Gerais, e o conjunto fotovoltaico Floresta, que fica na cidade de Areia Branca, no Rio Grande do Norte. E já que estamos falando da Engie, vamos falar dos seus resultados. Seu lucro recua para 78 milhões no quarto trimestre de 2021. Esse é um encolhimento do seu lucro líquido de 92,4% quando comparando o quarto trimestre de 2021 com o quarto trimestre de 2020. Porém, desconsiderando os efeitos não recorrentes, ou seja, sob base ajustada, o resultado teve uma queda um pouco menor, mas ainda relevante de 26,2%. No ano, o lucro líquido totalizou 1,5 bilhões. De acordo com a empresa, o resultado foi impactado por impairment, que é a diminuição do valor de algum ativo que ela tinha, e da alta inflação, que se reflete na correção das concessões a serem pagas, além de demais despesas financeiras. Desconsiderando os efeitos não recorrentes, o lucro líquido ajustado atingiu 2,3 bilhões em 2021, ainda assim uma queda de 11,8%. Sua receita operacional líquida teve uma queda anual de 26,5%, chegando a 2,7 bilhões. Porém, no ano, houve um crescimento de 2,3%. O seu EBITDA caiu mais da metade nos últimos 3 meses do ano passado, totalizando apenas 1 bilhão de reais. Mesmo o EBITDA ajustado recuou 5,8%. Abri aqui o release de resultados da Engie para a gente ver que ela terminou o ano de 2021 com um indicador dívida líquida por EBITDA de 2 vezes. Um endividamento ainda muito controlado. Olhando também o balanço patrimonial consolidado da Engie, a gente vê um ativo circulante de 8,5 bilhões, enquanto seu passivo circulante fica pela casa dos 5,7 bilhões. Além disso, seu patrimônio líquido cresceu em 2021 quando comparado com o fechamento de 2020. E a última coisa que eu quero mostrar para vocês aqui é a demonstração de fluxo de caixa consolidado da empresa. Aqui à esquerda a gente tem os 12 meses de 2021 e à direita os 12 meses de 2020. E a gente vê que o fluxo de caixa operacional veio em 3,1 bilhões nesse último ano, versus 2,2 em 2020. Então o fluxo de caixa operacional dela cresceu bastante. Seu fluxo de caixa de investimentos também veio com um resultado negativo inferior ao de 2020, o que resulta num fluxo de caixa livre bem melhor para o ano de 2021 quando comparado com 2020. Então claro que não foi um resultado ótimo, não estou super feliz com o que aconteceu, mas foram vários fatores não recorrentes e ela mantém sua geração de caixa. Eu sigo acreditando na Engie. Agora vamos falar da Itaúsa, cujo lucro salta 53% no quarto trimestre, alcançando 4 bilhões de reais. Por outro lado, seu ROI caiu 0,6 ponto percentual no trimestre, porém no ano ele totalizou 19,9%, um crescimento de 6,6 pontos percentuais. A Itaúsa também aprovou o pagamento de um JCP no dia 11 de março
março de 2022. O valor bruto será de 15 centavos por ação. Aqui a gente também pegou os resultados da Itaúsa para ver alguns detalhes a mais. Seu patrimônio líquido cresceu 14,9%, porém seu endividamento líquido também saiu de 1,4 bi para 3,7 bi. Aqui ela traz os resultados das suas controladas. Itaú a gente já viu. A XP cresceu seu EBITDA 56%, veio com uma margem EBITDA de 42,7% e cresceu seu lucro líquido em 64,6% quando comparando o quarto trimestre de 2021 com o quarto trimestre de 2020. Alpargatas a gente também já viu o resultado, Dexco também. A Aegea, empresa de saneamento da Itaúsa, alcançou um EBITDA de 597 milhões, um crescimento de 115,1% no trimestre. Na comparação anual foi um crescimento de 36,3%. Seu lucro líquido veio em 191 milhões, eles aumentaram em 61,8% seus investimentos, quando medidos pelo CAPEX, e sua dívida líquida por EBITDA, seu nível de alavancagem, diminuiu, ficando em 2,76 vezes. A Copa Energia, na comparação anual, não teve resultados tão bons assim. Seu lucro recorrente caiu bastante, sua margem EBITDA caiu, seu EBITDA caiu, apenas a sua receita líquida que teve um crescimento. Já a NTS cresceu tanto sua receita líquida quanto seu lucro líquido, tanto na base anual quanto na base trimestral. Agora vamos aos resultados do Banco do Brasil, que lucra 5,9 bilhões de reais no quarto trimestre de 2021. Isso é um crescimento de 15,4% em relação ao trimestre anterior e um salto de mais de 60% sobre um ano antes. O consenso do mercado esperava um lucro líquido de 4,79 bilhões. No acumulado do ano, o lucro do banco atingiu um recorde de 21 bilhões de reais, beneficiado por menores despesas com provisões de crédito, que caíram 40,2%, além do crescimento da carteira de crédito e incremento nas receitas de prestação de serviços e na margem financeira bruta. A receita de serviços totalizou 7,8 bilhões no trimestre, um avanço de 5,2% em relação ao terceiro trimestre e de 5,9% em relação ao quarto trimestre de 2020. O ROI da empresa atingiu 16,3%, um crescimento de 2 pontos percentuais em relação ao terceiro trimestre do ano passado e de 5,5 pontos percentuais em relação ao quarto trimestre de 2020. O Banco do Brasil também anunciou 2,31 bilhões de reais em dividendos e JCP. O valor será de 35 centavos para os dividendos e de 45 centavos para o JCP. O pagamento será realizado em 11 de março de 2022, com uma data base em 2 de março de 2022. Trago também os resultados da Raízen, que tem um lucro de 1,2 bilhão no trimestre. Sua receita operacional líquida atingiu 55,3 bilhões no trimestre, um crescimento de quase 50% no comparativo anual. O EBITDA ajustado totalizou um recorde de 3,36 bilhões, uma alta de 5,6% ano a ano. E para finalizar, vamos falar dos resultados da competidora da Raízen, a São Martinho, que lucra 696,9 milhões de reais no terceiro trimestre, caso o terceiro trimestre da safra 2021-2022. Esse lucro líquido representa uma alta de 256% frente ao mesmo período de 2020. A receita líquida da companhia no período foi 26,2% maior na comparação anual, registrando 1,5 bilhão. Seu EBITDA ajustado totalizou 892,8 milhões, um crescimento de 37% em relação à mesma etapa 2020-2021. A alta dos preços das commodities foram responsáveis por impulsionar os resultados da companhia. Além disso, eles anunciaram que seu conselho de administração aprovou um investimento adicional de aproximadamente 100 milhões de reais destinados para a planta de etanol de milho, que será acoplada à usina Boa Vista. O início da operação da planta está previsto para outubro de 2022 e trará capacidade de produção adicional para a companhia de aproximadamente 210 mil metros cúbicos de etanol, 150 mil toneladas de grãos solúveis secos e destilados e 10 mil toneladas de óleo de milho. E vamos aos destaques do Ibovespa. Entre as altas, em primeiro lugar, a Localweb, subindo 10,55, seguida de Banco Pan, 6,28, Pet, 5,56, Banco do Brasil, 5,22, VEG, 5,19, ela chegou a subir quase 8% ao longo do dia, e Azul, 5,08. Entre as quedas, o primeiro lugar fica com a CSN, caindo 5,16, Usiminas, 3,19, 3R Petróleo, 3,11, Petrobras, 2,81, Bradespar, 2,77 e Vale, 2,7%. Olhando o mapa da S&P 500, está tudo muito verde. O único setor que é uma exceção como um todo é aqui de petróleo e gás e de utilidade pública. O Ibovespa, mesmo com Petrobras em queda, mesmo com Vale em queda, subiu 0,82%, mais um dia forte para o Ibovespa, mais um dia fraquíssimo para o dólar, com uma queda de 1,06%, uma queda muito forte. De fato, a gente perdeu esse suporte, a gente continua sangrando, viemos aqui aos R$ 5,15. O IFIX ficou positivo uma boa parte do dia, mas fechou caindo 0,08%, bem de encontro aqui com a sua média móvel de 50 dias. Vamos ver se ele vai encontrar suporte e retomar a sua subida. O S&P 500 subiu 1,58%, conseguiu terminar acima da média móvel de 20
20 dias, segue oscilando acima e abaixo tanto da de 20 dias quanto da de 200 dias. O índice alemão também teve uma subida forte de 1,98%. O petróleo, que vinha subindo muito forte, teve uma queda de 3,08%. O ouro caiu 0,98%, mas nem chegou perto dessa linha de tendência. Ainda é possível que a gente venha retestá-la. E o Bitcoin parece que de fato encontrou suporte aqui na média móvel de 50 dias, está subindo 3,4%. Ethereum subindo 5,7%. Avalanche 9,22%. Solana 5,11%. E por aí vai. Mas bem, o Bit by Bit vai ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal e até a próxima!